A partir de agora, você está ouvindo a Ideia Inspirada. Olá, ouvintes! É com muito prazer que damos início ao quarto episódio do podcast A Ideia Inspirada. O podcast para você que quer aprender mais sobre pneumologia e medicina intensiva. Somos alunos da Liga do Pulmão e Medicina Intensiva da UFC e a cada episódio trazemos um convidado especialista para fundamentar o nosso bate-papo. Meu nome é Giovana, eu sou acadêmica do sexto semestre de Medicina da UFC e estou aqui com vocês. Oi, gente, meu nome é Ivna e eu sou acadêmica do quinto semestre de Medicina da UFC. E eu sou João Pedro e sou estudante do terceiro semestre de Medicina na UFC. O assunto da vez é sobre as vacinas Covid. E contamos com a ilustre participação do Dr. Robério Dias Leite, doutor em Ciências e especialista em Infectologia Pediátrica pela Unifesp EPM, professor de Pediatria da UFC e médico pediatra do Hospital São José de Doenças Infecciosas. Seja muito bem-vindo, Dr. Robério. Queria agradecer o convite, a gentileza de vocês todos, né? Esse é um assunto muito importante nesse momento aí da Covid, muitas dúvidas, e espero poder esclarecer as dúvidas que vão surgir. Ótimo, doutor. Bom, vamos começar entendendo o cenário atual em que nos encontramos. A vacinação contra o Covid-19 tem sido nossa maior aposta para diminuir a transmissão comunitária e a circulação deste vírus. E os ensaios clínicos têm mostrado que as vacinas Covid são seguras e altamente eficazes na prevenção de casos graves da doença. Pois vamos entender melhor como funciona essa vacinação. Existem muitas vacinas sendo desenvolvidas por diferentes fabricantes. O senhor podia explicar brevemente como cada uma delas funciona, doutor? Bom, nós vivemos um momento ímpar na ciência, na vacinologia, uma verdadeira revolução. Primeiro, pela velocidade em que essas vacinas foram desenvolvidas. Isso graças a um conhecimento acumulado ao longo aí de várias décadas. Isso possibilitou, então, o desenvolvimento de vacinas em 8, 9 meses, né? Antes, a gente tinha, em média, 10 anos para desenvolvimento de uma vacina nova. Existem várias estratégias para a formulação dessas vacinas, e a gente pode resumir com as que estão sendo aprovadas aqui no Brasil. Eu diria que existe uma tecnologia mais conhecida, que é a inativação do vírus, a simples inativação do vírus, no caso da Coronavac, do Instituto Butantan, inativação por método químico. E é uma plataforma segura e já conhecida pela ciência, né? E tem a inovação das vacinas de RNA mensageiro, essas vacinas da Pfizer e do laboratório Moderna, elas utilizam o RNA mensageiro como aquilo que vai levar para o nosso organismo a informação para a produção de antígenos, no caso da espícula do vírus, vai reproduzir isso, o nosso próprio organismo vai produzir essas espículas virais e o nosso organismo vai produzir anticorpos e assim nos proteger. Então, essa realmente é uma tecnologia bastante inovadora. Uma outra tecnologia também muito inovadora é representada pela vacina da AstraZeneca e que está sendo produzida lá por Biomanguinhos, né, em colaboração com Biomanguinhos. Essa utiliza vetores virais, ou seja, eles pegam um adenovírus que é incapaz de se replicar no ser humano. Esse adenovírus ele traz, por engenharia genética, uma mensagem para produzir espículas do vírus também, e esse adenovírus infecta o ser humano, ele não se replica nele, depois que ele infecta o ser humano, ele morre, mas ele deixa lá a mensagem, deixa lá a produção da espícula viral e o organismo vai reconhecer, produzir anticorpo de maneira robusta e nos proteger também. Né? Essa é a mesma tecnologia da vacina da Janssen, a vacina também do Instituto Gamaleya, né, a Sputnik. Né? Então,
são vacinas inovadoras que já foram utilizadas, por exemplo, para a vacina contra o vírus Ebola, né? Então, o laboratório Janssen já tinha produzido para o vírus Ebola uma vacina que utilizava vetores virais como essa que nós estamos usando, e no caso também adenovírus. E outra plataforma interessante, também utilizando a engenharia genética, é você produzir espículas virais, mas num outro micro-organismo, no caso, numa bactéria, num fungo. Você retira o que foi produzido, purifica, e essa é a nossa vacina, obviamente utilizando cada uma delas, eventualmente, algum tipo de adjuvante, que são produtos que aumentam a nossa resposta imunológica. Então, são todas vacinas inativadas e que se mostraram eficácias, e agora os estudos já mostrando também efetividade e também um perfil de segurança muito bom. Muito interessante, doutor. No caso, a gente viu que existem algumas vacinas de dose única e outras que precisam de uma dose de reforço, né? E o que é que acontece se não for aplicada essa segunda dose? Além do mais, se passar o intervalo ideal entre as doses, pode-se perder o efeito desse reforço? É importante que se respeite, né, as doses recomendadas dos estudos clínicos, porque elas estão demonstrando, através dos estudos clínicos, a capacidade daquela vacina induzir uma resposta imunológica robusta e capaz de nos proteger. Então, é muito importante a gente seguir aquilo que os estudos clínicos estão demonstrando, né? Então, o número de doses e o intervalo das doses. Por exemplo, agora, no momento atual, está se sabendo que, em relação à variante Delta, que está circulando agora no mundo todo, e é uma ameaça para uma outra onda da Covid-19, as pessoas que estão com 2 doses das vacinas, nas vacinas que são preconizadas 2 doses, elas são protegidas dessa variante. Já quem tomou apenas 1 dose, não. Por isso a necessidade aqui no Brasil a gente acelerar muito a vacinação. Nós estamos muito atrasados, está tudo muito lento, principalmente em função dessa situação aí emergente da variante Delta. Além disso, doutor, a OMS recomenda que uma vacina do mesmo fabricante seja usada para ambas as doses. Que consequências pode haver ao se utilizar doses de fabricantes diferentes? Bom, a gente chama isso em vacinologia de intercambiabilidade de vacinas. Existe a possibilidade de intercâmbio em vacinas, mas isso é precedido por estudos dessa possibilidade de laboratórios que produzem vacinas semelhantes, mas que são vacinas realmente com algum aspecto diferente, distinto, você fazer um intercâmbio, fazer reforço com vacina de um outro laboratório produtor. Por enquanto, os dados iniciais favorecem, por exemplo, a possibilidade de um reforço de quem tomou AstraZeneca tomar a vacina da Pfizer, né? São tecnologias bem diferentes, uma de vetor viral, outra de RNA mensageiro, mas que alguns estudos científicos já estão mostrando, por exemplo, realmente a eficácia dessa combinação. Isso é possível ser feito, né? Mas a gente precisa avançar nos estudos para que isso seja feito com coerência, com segurança. E um aspecto muito importante, se for demonstrada a possibilidade de intercâmbio, isso facilita muito a estratégia de vacinação, porque você poderia tomar, está faltando uma vacina, mas você pode completar com outra. Seria muito bom, e os estudos estão andando exatamente nesse sentido, né? E não para saber, essa aqui é melhor, essa é pior, mas não, na verdade, o intuito é você saber que, numa situação em que o mundo está precisando de vacinas, tem escassez, os laboratórios não dão conta de produzir, se houver essa possibilidade de intercâmbio, é fenomenal e vai facilitar muito a logística das campanhas de vacinação. Então, doutor, a gente está vendo aí muitas pessoas relatando efeitos colaterais depois de terem tomado alguma dose das vacinas contra a Covid. E a gente sabe que, como qualquer vacina, elas podem sim dar esses efeitos. E a maioria deles desaparece depois de alguns dias por conta própria. Se a pessoa tratar esses sintomas, pode-se perder a eficácia da vacina?
Bom, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que essas vacinas elas são muito seguras quando a gente compara aí com as outras vacinas que a gente está acostumado a tomar. Então, elas estão se demonstrando com um perfil de bastante segurança. Os eventos adversos são raros, né? Quando você tem uma grande campanha para uma situação pandêmica, ou seja, bilhões de pessoas tomam vacinas, aqueles efeitos colaterais que são muito raros, eles vão aparecer. Eu vou fazer aqui uma comparação, por exemplo, com a situação que a gente vivenciou recentemente, a epidemia do Zika vírus. Até ocorrer aqui no Brasil, em que se deu de uma intensidade muito forte, não se sabia da associação do Zika vírus com microcefalia. Mas como aqui aconteceu com uma intensidade muito maior do que nas outras áreas do mundo em que já havia ocorrido a infecção por Zika vírus, foi possível perceber essa situação, que é rara, felizmente, mas que quando uma coisa rara acontece com bilhões e bilhões de vezes o mesmo evento, ela vai aparecer e vai sair à superfície, né? Então, em geral, essas vacinas elas são vacinas bem seguras, né? Em relação a efeitos colaterais, se você teve febre, você vai tomar um antitérmico, não tem problema nenhum. A gente não recomenda, por exemplo, preventivamente tomar antitérmico, tomar anti-inflamatório. Isso realmente pode afetar a eficácia das vacinas. Mas, de uma maneira geral, os efeitos colaterais eles devem ser, à medida que apareçam, devem ser controlados para dar um conforto para os pacientes que tomaram a vacina. E a gente já escuta muito se falar nas mídias, né, de uma indicação futura de uma terceira dose. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou recentemente que tudo indica que será necessária vacinação anual contra a Covid. O que o senhor considera da tendência da vacinação contra a Covid? O senhor acha que ela pode se tornar uma doença endêmica? Bom, em relação à terceira dose, a gente precisa avaliar ainda os dados que não estão completos em relação a essa questão. Tirando aí a infecção natural, né, pelo coronavírus, há uma tendência de queda de anticorpos e da própria imunidade celular ao longo do tempo. E, por exemplo, nos outros coronavírus que não o SARS-CoV-2, a reinfecção, principalmente das crianças, ela é a regra, acontece várias vezes, né? Então, a gente deve, pela infecção natural, a uma perda da imunidade. Os dados iniciais das vacinas mostram também que, ao longo do tempo, há uma queda de anticorpos neutralizantes e que isso poderia significar uma perda da imunidade, mas existe a imunidade celular que ela nos dá memória, nos confere memória, e a gente não sabe exatamente se todos vão precisar, como é que isso vai acontecer. Sabe, por exemplo, quem já teve Covid e tomou a vacina, a produção de anticorpos é muito mais robusta. Então, mas tirando aí pela infecção natural e os dados preliminares em relação às vacinas e a evolução própria do vírus e da pandemia, o horizonte mais provável realmente é de revacinação, assim como acontece com as campanhas anuais em relação ao vírus influenza, né? Então, esse é um cenário mais provável da evolução da pandemia e da necessidade de doses de reforço para poder a gente conseguir realmente controlar essa situação. Por quanto tempo, ainda não sabemos, né? Mas esse é o cenário mais provável. Entendi. Então, vamos esperar os estudos para ver quais são as respostas de tantas perguntas, né? Vamos falar agora sobre algumas notícias mais recentes. Depois de alguns eventos trombóticos associados à vacina da AstraZeneca, algumas pessoas começaram a tomar anticoagulantes antes da aplicação da vacina, a título de prevenção. Isso traz algum perigo, doutor? Com certeza, né? E ninguém deve. Hoje nós temos um problema muito grave, né? O acesso à informação fez com que todo mundo que se achava técnico de futebol passe a ser advogado, engenheiro, astronauta, médico, né? E todo mundo se acha no direito de abrir uma câmera e falar um monte de coisa sem realmente ter conhecimento, né? Infelizmente, esse é o nosso novo mundo que a gente vive, né?
mas, na verdade, isso é muito perigoso, né? Esse fenômeno é um fenômeno raro, diga-se de passagem, né? Por exemplo, o risco de trombose pelo uso de contraceptivo ou pela própria gestação, ele é muito maior do que o risco de trombose pela vacina da AstraZeneca, né? Então, e a gente convive com essas duas situações há muito tempo, né? Então, realmente, a gente precisa fazer essas comparações, né? E o risco de trombose pela COVID é muito, mas muitas vezes superior ao risco de trombose associada à plaquetopenia, que é uma situação realmente inusitada, né? Assim, menos comum. Já existia a trombose associada à plaquetopenia relacionada ao uso da heparina, que é um anticoagulante, como vocês perguntaram. Então, realmente, esse tipo de profilaxia de trombose, para quem vai tomar a vacina AstraZeneca, ela não faz nenhum sentido do ponto de vista da ciência, né? E é realmente um perigo, porque você é anticoagulado, você tem vários riscos, né, realmente associados a essa situação. Eu não desejaria isso para ninguém, nem recomendaria, né? Então, assim, o risco maior mesmo é a gente pegar a COVID e ter complicações decorrentes da COVID do que qualquer risco relacionado a essa ou outra vacina também. Acho que é preciso a gente identificar, talvez aí no futuro, quais seriam realmente quem teria um risco maior, proporcional, por alguma condição específica para, digamos assim, contraindicar a vacina, né? Mas, por enquanto, o que nós temos é que a vacina, o benefício dela é muitas vezes superior a qualquer risco desse tipo. Entendi, doutor. E quanto à vacina russa, Sputnik, esta foi autorizada de forma que no máximo 1% da população de cada unidade federativa pode receber esse imunizante. Por que esse cuidado maior quanto à segurança dessa vacina? Então, a Anvisa ela não autorizou o uso emergencial da Sputnik, né, em função de que não se sentiu plenamente informada em relação aos dados que foram solicitados para a nossa regulação aqui nacional. Mas essa vacina, realmente, ela tem estudos de fase 3 com dados bem delineados, publicados recentemente no Lancet, né? Então, tem sido utilizado em vários países e, obviamente, cada agência reguladora tem suas exigências específicas e, por enquanto, não foram atendidas. E, por isso, eles, considerando a situação de que é necessário vacinar a população brasileira, por uma segurança da Anvisa, acharam melhor, mais prudente, liberar para 1% e ver e observar, inclusive, nesse 1% o que acontece, né? Nós estamos precisando realmente de vacinas e quanto mais laboratórios fornecedores, né, de vacinas seguras, eficazes e efetivas tiver aqui no Brasil, realmente desde o início, quando se pensou em campanha de vacinação e viu a situação, que a gente ia precisar de mais de um laboratório produtor e fornecedor, porque não se dá conta do tamanho, da envergadura de quem vacinar uma população toda, né, como essa, né? Se a gente tivesse, por exemplo, comparando agora, tivesse uma pandemia de influenza, né, seguramente nós teríamos um grande problema, porque por mais que a gente já produza essa vacina há muito tempo, a logística de chegar essa vacina rapidamente para todo mundo é muito complicado. Então, doutor, além disso, um feito histórico no nosso estado foi a criação pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, de uma vacina barata e muito inovadora, com a administração por via intranasal. Como é que funciona essa tecnologia? Então, as vacinas em que você não tem agulha são fantásticas, né? Porque a adesão ela é automática, né? É muito mais fácil você aceitar, né? Assim foi com a vacina da polio oral, vacina para rotavírus, em que você é vacinado através de uma mucosa, no caso, a mucosa do intestino. Aí, no caso, a mucosa nasal, e já existe precedente, existe uma vacina que não é aprovada no Brasil, uma vacina de vírus vivo atenuado de influenza nasal,
é aprovada, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Mas nós não temos aqui. Então, a tecnologia é semelhante, né? Você estimula a nossa imunidade através da imunidade de mucosa e, a partir daí, você teria a proteção, né? Sem o incômodo da dor de uma picada de agulha, né? Então, é importante que, nesse sentido, se avance nessa pesquisa e ver se essa vacina realmente ela alcança, né, efetividade, eficácia e segurança. Tem que ter essas três coisas demonstradas em pesquisa clínica para que ela seja realmente aprovada. E seria muito bom que a gente conseguisse algo assim, né? Seria muito bom realmente. Vamos torcer, né, para que dê certo. Para encerrar nosso bate-papo, gostaríamos de enfatizar algumas questões preocupantes. Primeiro, a recusa de algumas pessoas em se vacinarem. Isso vem em parte da desinformação, além das notícias falsas e sem fundamentação científica. Depois, a quantidade de pessoas que dão início ao esquema vacinal e não terminam, atrasando o calendário vacinal. Como podemos desencorajar esses comportamentos? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque não adianta você ter vacina se não tiver vacinação. Não adianta, né? Então, realmente, nós assistimos há algum tempo aqui no Brasil, infelizmente, uma tendência de queda de cobertura vacinal para várias doenças, né? E o que tem acontecido agora, pessoas recusarem a vacina, realmente a gente não entende, se olhar tantas pessoas morrendo, os estudos científicos, a ciência demonstrando na vida real, não só em pesquisa, mas na vida real, o efeito benéfico da vacina em redução de mortes, de internações, de casos da doença, e algumas pessoas se recusarem a se vacinar. E isso é grande. Infelizmente, aqui no Brasil, essa não é uma onda tão importante quanto por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, realmente, isso preocupa bastante e a vida está demonstrando que a vacina é a nossa única saída desse problema, né? Eu não sei como as pessoas que não se recusam a vacinar estão vendo o problema batendo à sua porta, perdendo familiares, perdendo grandes amigos, e mesmo assim saem e não querem se vacinar, né? Mas isso é muito difícil de trabalhar, né? Tem que entrar aí o pessoal da antropologia para nos ajudar, e da psicologia, para ajudar em relação à adesão a essa vacina, que realmente o que nos separa realmente da possibilidade de resolução dessa situação grave que vive a humanidade, né? E um outro problema logístico, né, é você fazer 2 doses da vacina, a necessidade, né? Por isso, se você tivesse vacina com dose única, facilita muito a logística, mas essa não é a nossa realidade, né? Nós só temos um laboratório, por enquanto, produtor aprovado, né, a vacina da Janssen, que você tem apenas da Johnson Johnson, apenas uma dose da vacina, né? Então, a segunda dose é muito importante porque você tem um reforço e aí sim uma proteção robusta de anticorpos e propiciada também pela própria imunidade celular. É a segunda dose, na grande maioria das vacinas, que vai nos fornecer uma imunidade realmente que dê segurança e proteção que a gente espera em relação a esse vírus. Então, doutor, aproveitando o gancho aí que o senhor falou, né, da importância da vacina como prevenção não só da Covid, mas de outras condições, cabe questionar como é que está a cobertura vacinal de outras doenças. Será que essa cobertura tem recebido atenção suficiente? Afinal, a gente não pode pensar só sobre Covid, né? Porque tem várias outras doenças por aí. Sim, essa é uma situação realmente muito complicada, né? Nós estamos com baixas coberturas vacinais para todos os imunobiológicos disponíveis, né? O Brasil tem um programa de imunização muito rico, muito amplo,
né? Acho que não se iguala a nenhum no mundo todo. Essas vacinas estão disponíveis no SUS e estão sendo pouco utilizadas, né? O que é um grave problema. Nós estamos ainda em meio a um surto de sarampo no Brasil que já dura 3 anos e segue ceifando vidas, inclusive de crianças, principalmente na região norte do país, né? Nós não estamos vacinando adequadamente para a gripe, quer dizer, um vírus respiratório, você imagina, ele reemerge agora em meio à pandemia, quem pega os 2 vírus ao mesmo tempo, porque eles tendem a ter o mesmo tipo de sazonalidade, né? Então, realmente é extremamente preocupante. E mesmo a polio, né, seja ela polio inativada ou mesmo as gotinhas, nós estamos falhando, né? Existe hoje um risco muito grande de reemergência da poliomielite, da paralisia infantil, no mundo e no Brasil também, porque a cobertura vacinal está muito baixa e existem países que, infelizmente, ainda têm o vírus selvagem circulando. E o mundo hoje, para você estar num local para outro, é muito rápido, né? É tão rápido quanto os vírus, né? Então, realmente, isso gera uma insegurança e é muito importante que a gente retome. E acho que, pessoalmente, eu vejo que se abandonou em relação à campanha de vacinação. A gente não vê isso na mídia, né? A gente vê muito timidamente e se podia aproveitar o gancho do interesse da população em se vacinar para a Covid, para aproveitar e colocar os calendários vacinais em dia. Eu sei que, por enquanto, a gente não pode fazer as doses conjuntamente, mas em um momento de conscientização, checar a carteira vacinal, o que você tem, né? Nós estamos muito atrasados, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, nós não temos um prontuário eletrônico em que saiba onde aquela pessoa mora, se ela fez a vacina, uma maneira mais fácil de chegar uma mensagem no celular, por exemplo, para chegar essa pessoa e chamar para a vacinação. Então, nós estamos muito atrasados em relação a isso, né? Infelizmente, né? Os postos de saúde não funcionam em horários exequíveis, né? Para você deixar o trabalho, eu não vou trabalhar porque eu vou me vacinar. Ninguém faz isso porque vai ter medo de perder o emprego, né? Então isso é muito claro. Então você tem que ter estratégias que tem que mudar, porque o mundo mudou, né? A gente tem que pensar aí fim de semana, noite, alguma coisa assim, em que as pessoas tenham mais facilidade e acesso à vacinação de uma maneira geral. Pronto, pessoal, é isso. Mais do que uma escolha individual, a vacinação é um compromisso social. Nós, da Liga do Pulmão, agradecemos imensamente ao Dr. Robério pela sua incrível contribuição no nosso aprendizado. Muito obrigada, doutor. Por nada, foi um prazer falar para vocês. Espero que ajude a gente a melhorar nossos índices de vacinação, melhorar a informação, porque acho que é muito importante a atividade de vocês, porque o que mais faz uma pessoa aderir e não recusar uma vacina é a informação levada pelo médico, né? É em quem mais a população confia, é no médico, dizendo, olha, essa vacina é importante, passar segurança para a pessoa, essa vacina é segura, é eficaz, vai te proteger, vai te dar benefício. Então, parabéns pela atividade de vocês. Um abraço grande para todos. Muito obrigada, doutor. E você, ouvinte, nós agradecemos sua atenção e contamos com sua presença nos próximos episódios. Compartilhe com seus amigos e não deixe de acompanhar as novidades no nosso Instagram,